fusor, eles têm uma chapinha metálica que é justamente para não derreter, né? Tá? E daí ele começa a juntar essa crosta ali, ó. Tá vendo ali, ó? Ó, esses pretinhos que você tá vendo na imagem, não é a parte de leitura dele correta. Ele deveria estar com a chapa bem limpinha. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo limpar aqui, ó. Se ele não limpar, ó. Olha só a diferença, ó. Raspei ali, ó. Ó. Tá? Tirei ali. Tirei ali a crosta de toner que tinha. O que que acontece? Se você deixa essa crosta de toner aqui, se você deixar essa crosta de toner aqui na superfície, ele, por mínima que seja, que ele afaste meio milímetro ali, ele começa a dar diferença na leitura, porque o termistor é muito sensível. Ele começa a dar diferença aqui na leitura. Daí, se ele começa a dar diferença na leitura, a lâmpada vai aquecer mais, porque ele não está reconhecendo, ele está achando que está faltando calor. A lâmpada aquecendo mais pode danificar, pode não, vai promover mais desgaste no rolo fusor, pode começar a grudar toner, começa uma série de consequências. Por quê? Como que funciona? Como é que é o cérebro da máquina? O termistor faz a leitura, tá? Ele faz a leitura. Por meio desse conector aqui, essa mensagem vai parar na placa lógica, tá? É uma mensagem na placa lógica. Dentro lá da placa lógica, no chipset que vem de fábrica da máquina já gravado, ele tem uma resistência tal, que é convertida essa resistência em temperatura. Então, por exemplo, o termistor aqui é 1.2 mega, a leitura dessa família aqui. Ele vai baixando a resistência dele. Vai baixando para 1.1, para 1000K, para 1 mega, né? Vai baixando para 900K, 850. Vamos supor que quando ele chegar em 800K, 850K, tá? Isso é um valor que a gente não sabe quanto. Não tem isso em manual técnico, é de fábrica. Ele vai baixando a resistência. Mas vamos supor que quando chegar em 800K, tá? É quando a lâmpada atingiu a média de 180 graus dela, que é a temperatura. Isso está salvo na placa lógica da máquina, tá? Lá na placa lógica da máquina está salvo isso. Então, quando chega essa resistência, o cérebro da máquina, que é a placa lógica, ela sabe, opa, atingiu a temperatura. Daí a placa lógica manda uma mensagem para a fonte, tá? Manda uma mensagem para a fonte, tá? Essa aqui é da Samsung, tá? Não é da Brother, mas é que eu não tô com nenhuma da Brother aqui. Não tem nenhuma da Brother aqui para te mostrar. Mas a placa lógica manda uma mensagem para a fonte, tá? Pro tri aqui, pro trick que tem aqui. Toda fonte vai ter um trick que ele faz o sistema de chaveamento, de corte. Então a placa lógica manda uma mensagem para cortar o sinal, tá? E essa mensagem vem pela placa lógica e entra aqui, por exemplo, na Samsung, ela entra aqui no trick. Ó, aqui tem um trick, que é um BTA16. Inclusive, a gente faz a adaptação para um BTA24, tá? Porque isso aqui, por exemplo, a Samsung é fabricado na Coreia do Sul, lá é mais frio. Então, aqui, nosso país tropical, a gente faz uma adaptação, um abrasileiramento para ele aguentar mais calor e não dar tanto superaquecimento. A máquina recebe esse sinal aqui via placa lógica, por exemplo. Onde é que vai entrar um sinal de baixa tensão? Aqui, ó, né? Entra aqui, ele manda esse sinal aqui e o trick corta, porque o trick está aqui e o sinal da lâmpada já está aqui, tá? Então ele passa pelo MOC, o MOC é um fotoacoplador, tá? Ele vem um sinal de baixa tensão aqui pelo fotoacoplador, o fotoacoplador comunica o trick pelo gate, né? O trick recebe um sinal no gate dele, que é onde ele dá o disparo, ele corta o sinal. Quando ele corta o sinal, desliga a lâmpada. Isso, claro, estou explicando, isso acontece em décimos de segundos, né? Cortou o sinal, a lâmpada apaga. E a máquina está rodando, a máquina está trabalhando. Vai baixar a temperatura. Baixou a temperatura, o que vai acontecer com a resistência do